Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Chegará a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênçãos para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido sempre, para que você possa estar curtindo, deixando o seu like. Se nunca comentou, comente no canal. Se não inscreveu, se inscreva no canal, apertando o sininho para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de vocês, para que possa estar espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Você que está vendo esse vídeo de outra plataforma, toque nesse link aí abaixo para que você possa ver essa mensagem completa no canal. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar aí uma semana, um fim de semana, fortalecidos e cheio da palavra de Deus, no nome de Jesus. Nossa meditação hoje está no Salmos 21:1. Salmos 21:1 diz assim, olha: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Novamente, Salmos 21:1. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Nós temos aqui este Salmo 21, que foi um salmo que Davi ele escreveu. É interessante nós aprendemos que cada salmo que é escrito na Bíblia, ele foi escrito para um propósito. Então esse Salmo de 21, ele é conhecido como Cântico de Vitória da Batalha. Cântico de Vitória da Batalha. Por quê? O povo judeu daquela época tinha um costume, e isso era praticado não somente por Davi, mas por vários reis que foram reis em Israel. Eles cantavam cânticos antes de ir à batalha, e eles cantavam cânticos depois da batalha. Então o Salmo de 21 é um cântico de batalha, que era cantado antes de ir para a batalha, e um cântico cantado depois da batalha. Qual o motivo disso? Primeiro, eles cantavam antes da batalha, porque aquilo era um incentivo emocional. Isso trazia lembrança das vitórias que eles obtiveram no passado. O Deus que deu a eles vitória no passado seria o mesmo que daria a eles vitória naquele presente. Então eles cantavam antes da batalha para lembrar das vitórias conquistadas no passado e ter força emocional, incentivo para poder ir à batalha. Então nós temos aqui essa primeira lição que é importante para mim e para você. Você tem que entender que Deus não mudou. O mesmo que te ajudou no passado, o mesmo que te fortaleceu no passado, o mesmo que te levantou no passado, o mesmo que te deu vitória até maiores do que as situações que você está passando hoje, ele continua o mesmo. Quando você tem essa certeza, você vai para a peleja crendo, confiante no Senhor, que Ele está com você. Talvez você está enfrentando luta agora que é muito menor do que você já enfrentou no passado. Então, se Deus, que foi o Deus que te deu vitória para vencer tantos gigantes lá atrás, é o mesmo que está com você nesse momento presente. Aquilo era um incentivo para aquele povo. Isso tem que ser um incentivo para mim e para você. Você não está sozinho. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. O mesmo que te ajudou no passado, continua sendo aquele que te ajuda no presente. Segundo, eles cantavam como um ato de gratidão. Depois da vitória, eles cantavam esse cântico também, porque reconheciam que toda aquela batalha que eles venceram, conquistaram, ela veio da parte do Senhor. Então nós temos que aprender a sermos gratos, porque tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você vence, vem não pela sua vitória, mas vem pela vitória do Senhor. No livro de Provérbios, Salomão diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Então seja sempre uma pessoa grata, entendendo que tudo que você conquiste veio da parte do Senhor. Segundo, creia que Deus está com você. O mesmo que te ajudou a vencer no passado, continua sendo aquele que vai te ajudar a vencer no presente. Terceira lição que nós temos aqui importante, o salmista diz no verso 21, o rei se alegra em tua força, Senhor. O rei se alegra em tua força, Senhor. Davi, ele descobriu que em Deus existe uma força que trabalha em favor da minha vida e da sua vida. De novo, Davi descobriu que em Deus existe uma força que trabalha por mim e por você. Você precisa aprender isso, porque existe um momento da minha vida, da sua vida, que nós estamos fracos, que nós estamos desanimados, que nós estamos pensando em parar, em desistir, mas olha, existe uma força em Deus que está sempre disposta a ajudar a mim e a você. Então, ao invés de você parar, ao invés de você desistir, ao invés de você recuar, busque a Deus, busque a força de Deus. Davi disse, olha,
Salmo 21, o rei se alegra em tua força, Senhor. Ou seja, ele entendeu que em Deus existe uma força. Ele se alegrava na força de Deus. Ele aprendeu que em Deus existe uma força. E essa força está sempre disposta a ajudar a mim e você. Então, olha, não desista, não pare, não recue. Busque a Deus, busque essa força do Senhor. Peça a Ele. No Salmo 46, verso 1, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, todas as vezes que você estiver fraco, desanimado, busque o socorro de Deus, busque a força de Deus. Porque Davi aprendeu que existe uma força sobrenatural, está sempre disposta a ajudar e trabalhar em favor da minha vida e da sua vida. Ele diz, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se alegra. Davi, ele, por buscar a força do Senhor, por saber que existe essa força, ele foi a peleja não com a força dele, mas ele foi a peleja com a força do Senhor. Então ele se alegrava pela grande salvação, que foi o grande livramento que Deus havia dado a ele. Todas as vezes que você vai a peleja, lutar com a sua força, você perde, você não tem salvação, você não tem livramento. Mas todas as vezes que você vai lutar com a força do Senhor, você tem vitória. Então aprenda, não vá à luta com a sua força, não vá à peleja com a sua força, aprenda aí a luta com a força do Senhor. Muitas das vezes estamos entrando em batalha e perdendo ela, porque estamos entrando com a nossa força, nossa sabedoria, nosso entendimento, mas aprenda a lutar com a força do Senhor. Então ele diz, olha, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Regozijar aqui é uma alegria excessiva, porque quando você vai à peleja com a força do Senhor e tem vitória, essa vitória ela permanece. Existem momentos que nós temos até vitórias com a nossa força, mas aquilo acaba se tornando maldição, acaba se tornando derrota, passa. Mas quando você tem vitória com a força do Senhor, a alegria ela é perpétua. É uma alegria porque a vitória ela permanece. Então Davi ele cantou esse cântico no Salmo 21. Primeiro, apresentando gratidão a Deus, porque tudo que você conquista, você tem que ser grato a Deus, porque não é por mérito seu, é por mérito de Deus, é Deus que te dá, é Deus que te capacita, a vitória vem do Senhor. Esse cântico era cantado antes da batalha, porque era um incentivo de saber que o mesmo que havia dado vitória no passado, era o mesmo que ia dar no presente. Então você precisa crer que Deus continua o mesmo que te ajudou, o mesmo que te curou, o mesmo que te levantou, o mesmo que esteve contigo em todos os momentos que você estava sozinho do homem, é o mesmo que está com você nessa peleja. Não desista. Davi disse, o rei se alegra na tua força, Senhor. Davi aprendeu que em Deus existe uma força que está sempre disposta a trabalhar, operar em favor da minha vida e da sua vida. Não desiste, não olhe para trás, não recue. Deus é o socorro presente. Busque a Ele, busque a força dEle, porque essa força é verdadeira, é real e ela é sobrenatural. E ela trabalha em favor da minha vida e da sua vida. E Davi disse, o rei se alegra na tua força, Senhor, e na tua salvação, ou seja, no grande livramento. Porque ele foi a peleja, não com a força dele, mas ele foi a peleja com a força do Senhor. Aprenda a lutar suas batalhas, suas guerras, não com a sua força, mas com a força do Senhor. Porque ele termina dizendo, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Uma alegria que permanece, porque a vitória que vem pela força do Senhor, ela nunca vai se tornar derrota, maldição. Ela sempre vai permanecer. Quero orar para que nós possamos aprender essas lições com esse grande homem de Deus e praticá-las na nossa vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai. Nós aprendemos aqui, meu Deus amado, esse Salmo 21:1, onde Davi escreveu, e um cântico, Pai amado, de cantava antes da peleja, incentivando o povo, meu Deus amado, a saber que o Senhor continuava com eles. O mesmo que havia dado vitória no passado não tinha mudado. E essa palavra que eu quero que o Senhor coloque no coração desse homem, dessa mulher, que talvez está diante de luta, adversidade, talvez no passado já teve grandes vitórias, mas agora está parecendo que vai perder, Pai. Mas que ele possa ser incentivado pela Tua palavra, entender que o mesmo que operou no passado é o mesmo que continua operando nos dias de hoje. Era um cântico também, Pai, que expressava gratidão pela vitória, porque tudo aquilo que nós podemos conquistar só vem do Senhor, Pai. Dá a nós, Pai amado, homens e mulheres, um coração grato, que nós vamos reconhecer que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós vamos conquistar, veio da parte do Senhor. Davi aprendeu que existia uma força sobrenatural, que estava sempre disposta a nos ajudar, Pai. Oh Deus, que esse homem, essa mulher, retire da vida dele, da vida dela, todo sentimento de desistir, de olhar para trás.
que todas as vezes que tiver pesado, tiver difícil, essa pessoa possa recorrer ao Senhor, porque é uma força, Pai amado, que está disposta a agir e trabalhar em nosso favor. Davi, Pai, se alegrava no grande salvação, grande livramento, porque ele não foi, Pai amado, da peleja com a força dele, ele foi, meu Deus amado, com a força do Senhor. Todas as vezes que nós vamos com a nossa, nós perdemos. Mas quando nós vamos com a força do Senhor, nós temos vitória, livramento. Pai, que essa pessoa possa aprender a lutar, não mais com a força dele ou dela, mas possa aprender a lutar com a força do Senhor. E ele disse, Pai amado, que ele se regozijava grandemente, porque a vitória que vem do Senhor gera em nós um regozijo, Pai amado, permanente, uma alegria, Pai amado, que nunca vai se tornar maldição. Por isso, Pai amado, eu oro, colocando, Pai amado, essa palavra no coração desse homem, dessa mulher, que essas lições que Davi aprendeu e praticou possam ser aprendidas por nós e praticadas por nós também, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Eu oro, abençoa a vida desse homem e dessa mulher, para que ambos possam entender, possamos ter um coração grato, possamos lembrar que o Senhor sempre está conosco e não mudou, que existe uma força sobrenatural que está disposta a nos ajudar, que nós não venhamos lutar com a nossa força, que possamos sempre lutar com o Senhor, para que nós possamos regozijar grandemente pelo Teu amor, pelo Teu livramento e por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Com essas palavras eu oro e abençoa cada um deles no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus, te dando um fim de semana maravilhoso. Amém.